sobre fronteira marítima do Brasil e vai ver também sobre os fusos horários. No começo aqui a gente vai ver a aula 14 e 15, sobre as fronteiras marítimas aqui no caso. As terrestres a gente viu a aula passada, que vai fazer fronteira com alguns países da América do Sul aqui. Por exemplo, Argentina, Peru, no norte a gente vai ter Venezuela, Colômbia. Tá? Hoje vai ser a área marítima. Aí é o seguinte, pessoal. Repara que no slide, que depois vocês vão ter acesso também, vai ter um território margeando o litoral brasileiro. Outra coisa, tá? Essas zonas de economia marítima, no caso, ela vai fazer também um raio aqui nas ilhas, no caso. Tanto Fernando de Noronha, então o território vai ficar mais vasto. Tá? Então, no caso aqui, a extensão territorial, que é de 7.360 quilômetros. E a outra coisa, perdão, E outra coisa aqui no caso, a Amazônia Azul vai ser todo esse litoral aqui, essa área de zonas. E a Amazônia Azul vai ser toda essa área aqui margeando o litoral. Vai ser uma área que, por exemplo, pode ser usado para pescado, pode ser usado para perfuração de petróleo, de gás natural. Tá? Então vai ser uma área de zona econômica. Vai ser uma área de zona economicamente vai ser uma área que a gente consegue ter uma economia aqui no caso. Tá? E vai ser quase mais da metade do território nacional, essa área marítima aqui no caso. Tá? Outra coisa que a gente vai ver vai ser esses limites, no caso, que vocês têm até na apostila. É o seguinte, no caso a gente vai ter a plataforma continental, que seria, entre aspas, o mais raso. Tá? Seria as primeiras perfurações de petróleo foi achada aqui. E no caso, a plataforma oceânica, no caso aqui. Tá? Que daí é onde foi encontrado o pré-sal já. Aqui alguns conceitos no caso, tá? Que seria aquilo que eu acabei de comentar. Aqui seria a plataforma continental, a crosta continental, e aqui a oceânica. Então, no caso, até um tempo atrás, galera, o Brasil só poderia explorar do litoral até 370 quilômetros. Tá? Então, você, quando for para a praia, imagina o seguinte. Onde você está sentado olhando para o horizonte, você faz 370 quilômetros. Então o Brasil poderia explorar, teria que fazer uma proteção das águas que ali estão, as águas que seria internacional, só que é no território nacional. Só que daí isso aí vai mudar um pouquinho, tá? A gente vai estender ali. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. A gente estende para quase 650 quilômetros. Tá, então aqui, galera, é o seguinte, esse mar territorial, quem vai tomar conta vai ser o Estado, vai ser o Brasil. Tá? Então isso não vale somente para o Brasil, isso vale para a Argentina, vale para o Chile, vale para todos os países que vai ter saída para o mar, no caso. Tá, então, como não era tão regulado antigamente,
Até o século XVIII era somente 3 milhas náuticas. Depois, no caso, tem alguns países que vão aumentar o seu território. Tá? Aqui eu vou comentar sobre o mar territorial. Sobre o mar territorial, todo país que tiver saída para o mar, ele vai ter que tomar conta, ele vai ser soberano. Sobre esse mar territorial, qualquer país que tenha saída para o mar, pode ser Brasil, pode ser Chile, pode ser Argentina, ele vai ter esse território para o mar, no caso. Então ele vai tomar conta, ele é soberano ao seu mar. Saindo desse território, vai ser águas internacionais. Aqui no caso, no século XVIII, tinha essa regra aqui de 3 milhas náuticas aí para cada país. Só que daí depois do pós-guerra, falando aqui do mar territorial, todo país que tiver saída para o mar, ele vai ficar tomando conta daquelas águas. Por exemplo, Brasil, Chile, Argentina, Estados Unidos, qualquer país que tenha saída para o mar. Já aqui, pessoal, no século XVIII, o território de exploração era menor, 3 milhas. Daí tinha alguns países que eles aumentavam o território, tá? Oceânico, no caso. Foram para 12 milhas. Já em 52, a partir de 52, o limite é esse que eu tinha acabado de comentar com vocês, de 200 milhas, que vai ser 370 quilômetros. Tá? Vai ser uma linha reta, você traça no mar, aí ali você consegue ter a exploração, no caso. E somente o Brasil vai adotar esse critério de 200 milhas, que vai ser lei, somente em 1970, aqui no caso. Tá? Outra coisa aí, pessoal, essa soberania, ela não vai ser absoluta como no território, no caso. Se, por exemplo, tiver tráfico de pessoas, no caso, em navios, essa soberania, no caso, ela não vai ser absoluta. Se, por exemplo, tiver algum navio fugindo de algum conflito, fugindo de pirata, a soberania ela não vai ser absoluta no caso desse território. Se, por exemplo, tiver um navio em risco que tenha que ir num porto mais próximo, se estiver fugindo de algum conflito, no caso, ele pode entrar nessas águas, no caso. Aqui vai estar, por exemplo, algumas áreas. A primeira contígua aí que vai ter que ter a fiscalização e a segunda aqui que é a da exploração propriamente dita. E somente a partir de 2004 o Brasil começa a pleitear uma área maior. Tá? Se antes, por exemplo, era aqueles 300...
E somente aqui, pessoal, em 2004, o Brasil vai começar a pleitear, aumentar esse território. Se antes o território era de 200 milhas, que é 370 quilômetros, agora o Brasil quer aumentar para 350, tá? Em 2004 para 648 quilômetros. Então, por exemplo, se antes iria somente até a plataforma continental, agora poderia também ir até a plataforma oceânica, no caso. Tá? Mas aqui, ainda, pessoal, em 2004, o Brasil vai tentar ainda ter essa exploração, no caso, aumentar seu território. E já em 2007, o Brasil aumenta o seu território, no caso, tá? Não vai aumentar totalmente seu território, mas vai aumentar uma área grande aqui no caso. Aí, a partir de 2007, se você for ver um pouquinho, não ir tão longe na história brasileira, vai ser quando começa a perfurar o pré-sal, quando a Petrobras aumenta seu valor se você volta um pouquinho aqui no caso da história recente brasileira, em 2007 começa a aumentar o valor de mercado da Petrobras, porque daí começa a perfuração do pré-sal, no caso. Então vai valorizar essa empresa. Então todo esse espaço aqui é conhecido como Amazônia Azul. E, por exemplo, onde está a bacia de Campos, onde tem o petróleo, vai ser nessa área aqui, onde tem o petróleo mais bruto. Tá? Ou aqui também no norte do país. Outra coisa aí, galera, o que primeiramente deu muito certo achar o pré-sal foi o quê? Fez pesquisa, achou, beleza. Então a ação da Petrobras aumenta. Mas só que com o passar do tempo, o que acontece? Ela começa a desvalorizar principalmente porque o nosso maquinário aqui era para refinar o petróleo, não esse daqui. Esse petróleo não é tão bom. Tá? A classificação a classificação do nosso petróleo é inferior ao saudita do Oriente Médio. Então, no primeiro momento, parece que a gente vai ter bastante petróleo, vai ter uma economia ok, mas com o passar do tempo, o que acontece? A gente vai ter que comprar mais maquinário, vai ter que refinar com um petróleo um pouco mais sujo, entre aspas, tá? Então desvalorizou lá no meados de 2013, 2014. Tá? Então é uma crise que a gente se arrasta até nesse período aí, de 2013, 2014 em diante. Outra coisa, pessoal, reparem que, por exemplo, essa Amazônia Azul não é somente para exploração petróleo, exploração de gás, exploração de pesca, mas também vai ter que ter a contrapartida, a preservação ambiental e a militarização dos recursos aqui também, no caso. Sobre os fusos aqui, pessoal, eu vou explicar o fuso. Qualquer dúvida, galera, me pergunte, fazendo favor aí por e-mail, por mensagem, certo? Pessoal, aqui no caso, lembra o seguinte, tá? A gente tem 24 fusos, tá? De 15 graus cada fuso, ou alguns fusos mais distorcidos no caso. Tá? Então aqui eu trouxe um globinho. Calma aí, vamos ver se dá para ver. Não vai ter essas linhas bem retas, tá? Vai ser meio que distorcido. Nos próximos slides a gente vai ver isso. E cada hora é um fuso, tá?
se a gente está indo para leste, se a gente está indo, por exemplo, para a Europa, a gente aumenta um fuso, tá? Ou aumenta 2, ou aumenta 3. Quanto mais a gente vai para a Europa, para a Ásia, a gente vai aumentando os fusos. Então é somente contar, pessoal. Se tiver alguma atividade, é somente contar, ok? E se, por exemplo, a gente estiver indo, por exemplo, aqui para o Chile, para os Estados Unidos, para o México, que é a oeste, a gente diminui o horário, tá? A gente atrasa o relógio. Aqui a gente adianta, para lá a gente atrasa. Por exemplo, se a gente vai a gente está em Minas no horário de Brasília. Se a gente vai para Portugal, a gente tem que adiantar o relógio 3 horas, ok? Se, por exemplo, a gente está indo para o Peru, a gente volta 2 horas, certo? Aqui vai falar também dessa diminuição, das diferenças, no caso do leste para oeste. E aqui outra coisa, se cada 15 graus é 1 hora, ou 60 minutos, 1 grau é 4 minutos. Vamos lá, pessoal. Eu acho que vai ficar mais fácil quando você tiver o material em mãos, tá? Eu vou deixar até o slide para vocês olharem e me escutar também, tá? Por exemplo, pessoal, não, por favor, quando vocês estiverem fazendo alguma questão dessa, pode ser aqui na sala, pode ser na casa de vocês, principalmente no vestibular, no Enem, tá? Tenta esquecer isso. O que eu vou falar agora, tenta esquecer, tá? Não fica atrelado, não fica muito encanado olhando isso aqui. O zero, tá? Não fica, nossa, o que é zero que é esse? Eu vou ter que começar a contar do zero? Não, pessoal. Você conta a partir do seu horário, que hora você tiver. Se, por exemplo, se você estiver aqui no Alasca deixa eu ver. Agora no Alasca, vou dar um exemplo aqui meio bobo, tá? No Alasca vai ser meia-noite. E você tem que ir até o Brasil, a gente conta assim, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então se aqui é meia-noite, aqui é 6 da manhã. Ok? Agora, por exemplo, se eu estou no Brasil e quero ir para o Alasca. Aí você fala, mas e o zero aqui? Esquece o zero. Aí, por exemplo, se no Brasil for 8, não, peraí, se no Brasil for 4 da tarde, o que eu faço? 4, 3, 2, 13 horas, 1 da tarde, meio-dia, 11 horas, 10 horas. Então aqui vai ser 10 horas no Alasca. Opa, ok? Tá, então, pessoal, outra coisa também que a gente sempre pensa o seguinte, tá? É por isso que eu trouxe também o globinho. Se a gente cavar um buraco aqui, do Brasil, a gente chega no Japão. O pessoal não fala isso? Tá, fala isso, pessoal, porque se a gente para analisar, do Brasil, aqui do horário de Brasília até o Japão, são 12 fusos. Mas aí por isso que eu falei para vocês, aqui no globinho vai estar os paralelos bem retos. Aqui já não, aqui vai estar totalmente sinuoso, vai estar torto. Uma hora está aqui, está retinho, do nada ele faz isso e vai para lá. Certo? Então, no caso, tenta pensar assim, aqui eu vou fazer isso daqui, pessoal, o certo seria isso daqui, né? Calma aí. O certo seria isso. Ok? Aí vocês vão ver que no caso, se a gente
Um exemplo bem bobo, tá? Mas se a gente cavar um buraco do Brasil, opa, ô Jesus, vai ficar mais ou menos, tá? Mas se a gente cavar um buraco do Brasil, cadê Brasil? Opa, aqui foi. Se a gente cava um buraco do Brasil, pessoal, ó, aqui está o Brasil. Opa, peraí, deixa eu deixar ele de pé. Aqui está o Brasil. Se a gente for cavar um buraco, a gente vai sair lá. Opa, luz. A gente sai lá na Indonésia, no caso. Tá? Então, a gente vai ter esse pensamento: se cava um buraco aqui, já sai lá no Japão. A gente vai sair mais ou menos aqui, um pouco antes do Japão, tá? Mas é por causa dessa distorção que a gente tem no caso. Certo? Então, a outra coisa, perdão. Não se atenta a esse meridiano de Greenwich, no caso, tá? Por favor, pessoal. Porque quando a gente for fazer uma atividade que tenha que contar o fuso, aí vai ficar, se você ficar só olhando o zero nessas numerações que aqui diminui e para lá aumenta, vai confundir um pouquinho, tá? Sempre tenta pegar o seu ponto de referência. Seria mais ou menos aquela atividade que eu tinha colocado na apostila, mas na avaliação, só que eu não tinha passado a fundo para vocês, do ar e do voo, no caso. Tá? Então, tenta relevar aqui o zero do meridiano do Greenwich, no caso, pessoal. Outra coisa aqui. Nossa, ficou muito branco esse slide. Outra coisa aqui, pessoal, a linha internacional da mudança de data vai ser no Estreito de Bering, tá? Do Alasca para a Sibéria, aqui na Rússia. Aqui tem um exemplo, tá? Se aqui no Alasca, segunda-feira, 9 da manhã, aqui na Sibéria, no caso, ou no Pacífico, na Nova Zelândia, vai ser 8 horas, terça-feira. Tá? Mas eu já vou comentar isso com vocês. Opa, isso. Tá, seria aquele exemplo do Ano Novo. Tá? Quando, por exemplo, vocês estão assistindo São Silvestre aqui no final do ano, tá? Com a sua família. Só que quando você liga a TV já é Ano Novo na Austrália, no caso, de manhã. Tá? Por quê, pessoal? Por causa que aqui vai iniciar o dia. Tá? Então aqui começa e aqui seria o dia mais, como fala? O final do ano, no caso, vai ser no Alasca aqui. Tá? Então aqui vai ganhar um dia se você sai da Austrália e vai pro lado leste, do lado dos Estados Unidos, do Canadá, no caso. E aqui você vai perder um dia. Tá? Se você sai aqui dos Estados Unidos e vem para a Ásia. Aqui está um pouquinho melhor olhando daqui, tá? Mas no caso aqui tem essa linha aqui, de novo. E vai ter novamente, pessoal, uma distorção. Tá? E aqui um pouquinho de novo. Você subtrai um dia ou você aumenta um dia. E depois, quando vocês tiverem o slide, dá uma olhadinha aqui que tem os fusos. Tá? Novamente. O 10, o 12. E os fusos do Brasil, no caso. Ó, isso daqui vai mudar um pouco ao longo do tempo, tá? Isso daqui eu tinha comentado em sala de aula com vocês. O seguinte, antes, em 2000, por causa de comércio, por causa de, principalmente, comércio que eu digo, venda, propaganda, no caso, futebol, no caso, novela, jornal, enfim, televisão, pessoal. Tá? Antes era assim, no início de 2000, tá? A gente tinha 3 fusos. Quais são eles? Aqui do Atlântico, daí Fernando de Noronha, as ilhas, no caso. Aqui o oficial de Brasília, que é onde a gente mora. E aqui o do Oeste,
daí pega a Amazônia, pega o Centro-Oeste, que é um pedaço, Mato Grosso do Sul. Por quê, pessoal? Principalmente até 2000, no caso, por se tratar aqui, consumir muito produto dessa área que é um pouco mais desenvolvida, vou tentar dar um exemplo aqui, igual, por exemplo, muita gente do Norte ou Nordeste torce para o time do Rio de Janeiro. Torce muito para o time do Rio de Janeiro, porque aqui vai ter a emissora do Rio de Janeiro. Ok? Então, para não perder tanto ibope ou até mesmo lucratividade de propaganda, fizeram isso daqui: 2 fusos. Ou senão, aquele exemplo que eu tinha comentado com vocês, eu acho, em sala de aula. Não sei se eu cheguei a falar com vocês isso. Mas, uma vez eu fui fazer uma prova em Dourados, no Mato Grosso do Sul. E eu nem me liguei. Eu só fui para... Eu lembro que eu tive que tomar a vacina da febre amarela. Aí eu nem me liguei, mas eu peguei o voo em São Paulo. Fui até Dourados, mas só que daí eu arrebentei, eu fui para Campo Grande, enfim. Mas quando eu fui olhar no relógio, parece que não tinha passado o tempo. Porque, entre aspas, o meu relógio, o meu celular na época, né, ele atrasou o relógio automaticamente. Só que daí quando eu saí da prova e voltei, depois de 2, 3 dias, 3 dias depois, o celular fez a mesma coisa, só que ele adiantou o relógio, tá, do celular, no caso. Tá, então, se você sai daqui e vai para o Peru, vai atrasar 3 horas, tá? Mas isso, pessoal, em 2000, tá? Em 2000. Aí daí outra coisa, eu lembro que essa prova que eu fiz foi em 2015. Aí eu não lembro quem que era, enfim, mas eu estava meio curioso. Daí eu lembro que eu estava acompanhando Big Brother, no caso. Aí eu queria saber, nossa, mas quem vai sair, né? Eu estava no hotel lá, vendo o jornal ainda, só que estava no horário do Big Brother, porque eu estava falando com a minha mãe e tal, enfim. Aí o que eu fiz? Entrei na internet. A internet não vai ter esse delay de fuso horário, no caso. Tá, depois de 1 hora eu vi lá na TV o que aconteceu, mas já sabia o resultado, no caso. Tá? E esse daqui é de 2000. Tá. E isso daqui, pessoal, eu tirei do IBGE, tá? Não vai dar para ver, eu acho aí. Depois, quando vocês tiverem o slide, tentem dar uma olhada, tá? Mas no IBGE de hoje, a gente vai ter, no caso, agora eu acho que dá para ver melhor, 4 fusos. Tá? Agora a gente tem 4. Tem aqui o do Acre, tem aqui Amazonas, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima. Tem aqui a região que é a região mais rica, no caso, São Paulo, Minas, Bahia, Pará. E tem ainda o do Fernando de Noronha, do Atlântico, no caso. Aqui, pessoal, se vocês quiserem acompanhar, no caso, é um mapa que está na página 400, tá? Esse mapinha aqui, ó, que eu estou projetando, certo? Pessoal, ó, tiver alguma dúvida, galerinha, só manda mensagem, fazendo um favor, hein? Aí só vai variar um pouco, pessoal. Quer ver? Deixa eu pegar outro exemplo, tá? Por isso que eu comento que o fuso ele varia de país para país. Ó, como é, entre aspas, estranho, tá? Aqui é o nosso fuso. Ainda ele tem alguns mapas que a gente não, que é meio que desatualizado, tá? Mas se você pega esse fuso aqui de Brasília, é o mesmo fuso daqui, da Argentina. Mas se a gente vai ao norte da Argentina, já é outro fuso o Brasil. Tá? Então, por exemplo, se você sai aqui, vai de férias na Argentina, depois de entrar no alfajor, aqui no caso, pessoal, você não precisa atrasar o relógio. Tá? Então, o fuso ele vai ficar distorcido aí no globo. De país para país.
no caso, o horário de verão, que ano passado a gente não teve. O horário de verão era somente nessas áreas aqui, que seria aquele mapa que a gente viu, que seria a região concentrada, no caso, seria essa região aqui. Mas só que não vai ter muito a ver, tá? É só para tentar associar. Mas no caso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Minas, São Paulo, aí tinha horário de verão. Tinha horário de verão por causa que se a gente pega essa região mais subtropical, a duração dos dias e da noite vai variar um pouco de estação do ano. É igual eu comentei com vocês quando, por exemplo, eu fui para a praia em outubro, que eu lembro. Aí lá o sol nascia mais ou menos 5 da manhã. Só que aqui, em Minas, estava nascendo o sol 5h20. Tá? Então eu lembro que tinha, quando lá em julho mais ou menos, o sol nascia aqui 6 da manhã. Tá? Então essa variação de noites mais longas ou dias mais curtos no caso. Já aqui na região tropical, os dias e as noites são mais, os dias e as noites são mais semelhantes. Tá? Mas por que isso, pessoal? De novo, lembra das aulas passadas? Por causa da inclinação da